como dá para perceber, já fizemos uma parte 1, Pesquisas Espíritas parte 1, que está disponível no Facebook e no YouTube do Centro de Cultura Espírita. Quem quiser ir, pode ir ver, né? E há uma coisa que desde sempre, desde que o homem é homem, até aos dias de hoje, até hoje, este momento, que há uma dúvida que paira no ar para muita gente, né? E essa dúvida é se há vida para além da morte. Será que há vida para além da morte? Uns dizem que sim, outros dizem que não, uns mais ou menos. Será que, como é que vai ser quando chegar a minha vez, né? E isso faz-nos pensar em quanta dor, né? Quanto sofrimento, desespero até, loucura às vezes, quando nós vemos partir algum familiar muito querido, algum amigo muito querido, não é? E julgá-los perdidos para sempre, né? Deve ser uma coisa dantesca, né? Quando nós temos essa convicção de que não há vida para além da morte, ou não temos o conhecimento dessa mesma vida, muitas vezes reagimos muito mal à partida, à morte do corpo de carne dos nossos familiares, né? Fazendo uma retrospectiva, Moisés apresentou-nos um Deus mau, carrasco, né? Castigador. Curiosamente foi há tantos mil anos que Moisés apresentou, e essa ideia ainda vinga. Porque, entretanto, veio Jesus. Jesus disse, não, Moisés está bem, tinha razão, é só um Deus, mas não é bem assim, é um Deus amor, um Deus para todos os povos, etc. Só que no nosso psiquismo ainda ficou aquele Deus mau, que castiga, que dá prémios, etc., né? Mais tarde aparece o Espiritismo para clarificar aquilo da mensagem de Jesus que nós, na altura, há 2022 anos, não conseguíamos entender, porque ainda éramos muito brutinhos, né? E então, amigos, eu gostava de vos colocar uma questão. Se agora soubéssemos da notícia, acabou a guerra na Ucrânia, acabaram as guerras no planeta todo, os homens decidiram, seria a melhor notícia do mundo? Aquela senhora estava a abanar com a cabeça, diz que sim. Seria sem dúvida nenhuma uma grande alegria, não é? Fogo, finalmente acabou a guerra. Seria uma alegria enorme para todo o planeta. Mas eu tenho uma notícia muito melhor para vocês, para todos nós. Ainda melhor do que essa, né? E a notícia que eu tenho é que não há maior alegria do que ter a porta fechada. Porque com a porta fechada a gente não ouve quem está a falar, não é? E interrompe a coisa. Não, estou a brincar. Não há maior alegria do que aquela informação que o Espiritismo trouxe à humanidade. A prova da imortalidade. Mas se acabasse a guerra era muito bom. Claro que era, sem dúvida. Mas haverá melhor notícia do que eu saber que sou imortal, de que eu saber que não vou morrer, de que eu saber que apenas vou largar o corpo de carne? Haverá melhor notícia que essa? Eu acho que vós não estamos a valorizar muito, pois não, essa informação. É pensar assim, olha, aquele ali está ali a falar, é tolinho, né? Diz umas coisas e tal, será que, se calhar alguns de nós ainda temos dúvidas. Eu não sei como é que vai ser no momento e tal. Ninguém sabe como é que vai ser no momento. Mas sabemos que existe vida para além da morte, né? As pessoas geralmente dizem assim, eu não acredito, né? Claro, eu também não. Aliás, quem estuda Espiritismo não acredita na vida para além da morte. Ele sabe que essa vida continua.
Ele sabe que essa vida existe. Mas isso é muito pedantismo, é muita vaidade. Não é nada. É fruto de muito trabalho, muito estudo, muita leitura, muita pesquisa, muita comparação, de muita participação em reuniões mediúnicas, em cruzar informações, muita frequência que todos nós, qualquer um de nós pode fazer ao longo da nossa vida, estudar esses assuntos ao ponto de chegar a uma altura em que essa ideia é uma convicção baseada em factos e não apenas uma mera emoção ou uma mera ilusão, não é? Então eu sei que depois desta vida, não é, outra eu viverei, e entre esse espaço, não é, do viver no mundo espiritual e o voltar, não é, também terei vida na espiritualidade. E foi isso que o Espiritismo nos trouxe, em 18 de abril de 1857, com o aparecimento do Livro dos Espíritos. Antes e depois. Antes do Espiritismo, acreditava-se na vida para além da morte. Havia uma fé cega. A gente ou acreditava nos padres, nos pastores, ou então não acreditava em nada. Mas há provas? Não. Tens de acreditar. Jesus disse, mas não havia nenhuma prova científica, né? Depois do Espiritismo, comprovou-se a vida para além da morte, através da pesquisa, da observação dos factos, da repetição dos factos, utilizando a metodologia científica, né? O método científico. Então, deixámos de ter uma fé cega para ter uma fé raciocinada. Mas a fé raciocinada não é fé. Eu estou a raciocinar aqui. Ora bem, como costumo dizer, estou a raciocinar, eu tenho fé que o construtor desta casa não tenha roubado ao ferro, ao cimento e só tenha posto areia, e que ela não vai cair. É fé humana, né? Mas também temos a fé divina. Temos de olhar para o universo, aquilo que nós conceptualizamos chamar Deus, né? Mas nunca ninguém viu Deus. Pois não. Mas vemos a sua obra, né? Basta olhar para o universo, é um efeito inteligente. Esse efeito inteligente tem de ter uma causa inteligente. Essa causa inteligente nós conceptualizamos chamar Deus. Não é um velhinho de barbas. Dizem-nos os Espíritos que é uma inteligência suprema, causa primária de tudo. É até onde a nossa cabeça pode ir neste momento, analisar filosoficamente Deus, não é? Então, amigos, na primeira parte das pesquisas espíritas falámos destes 4 monstros, no bom sentido, da pesquisa da imortalidade depois de Allan Kardec. Sir William Crookes, o mais notável cientista e inventor do século XIX, né? Sir William Fletcher Barrett, também um homem muito notável nas academias inglesas e fundador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas Inglesas, um físico. Ernesto Bozano, o maior pesquisador e cientista espírita em Itália, tem mais de 100 publicações espíritas fruto das suas pesquisas. Uma coisa impressionante. E César Lombroso, o pai da moderna antropologia criminal, inicialmente era um fanático combatente do espiritismo e tornou-se, não num fanático, mas num racional adepto do espiritismo, depois de, numa reunião de materialização, se ter materializado a mãe dele e ter-lhe dito: César, filho mio, senta-te aqui no meu colo. E ele sentou-se no colo da mãe materializada, tal como acontecia quando era pequenino. E ele retratou-se na revista Luce e Ombra, em Itália, dizendo: aquela mulher quase analfabeta conseguiu aquilo que nenhuma ciência até agora na Terra conseguiu. Foi trazer a minha mãe do além-túmulo, eu poder tocá-la, falar com ela, vê-la, e ela desaparecer à minha frente tal e qual como tinha aparecido. E então, amigos, hoje vamos abordar muito rapidamente outros 5 pesquisadores notáveis, que seria de facto uma indecência não falar neles, né? Arthur Conan Doyle,
Alexander Aksakov, Gustave Geley, Camille Flammarion e Gabriel Delanne. Ora bem, começando por Arthur Conan Doyle, ele é mais conhecido por causa das suas... Era também escritor, ele era médico, doutor em medicina e também escritor, e ficou mais notabilizado porque foi o pai do Sherlock Holmes. Criou aquela figura fictícia do investigador Sherlock Holmes, que deu origem a muitos livros e até filmes, não é? Ele nasceu e morreu em Inglaterra, né? Foi um dos mais renomados espíritas do século XIX. Século XIX, XX, teve entre os dois. E, de facto, depois da Primeira Guerra Mundial, ele visitou praticamente grande parte do mundo, divulgando a doutrina espírita. É muito interessante que Conan Doyle, ele recebeu o título de Sir da Inglaterra, título dado pela Rainha de Inglaterra, ou pelo Rei de Inglaterra, ou pela coroa. E ele era de tal maneira conceituado que quiseram-lhe dar um outro título ainda mais alto, o título de Par, P-A-R, Par. Mas olhem até onde vai a mesquinhez do homem. É um título que só pode ser dado pela coroa, neste caso pela coroa de Inglaterra, ou pelas coroas de outros países. E disseram-lhe, olha, está aqui uma proposta para o senhor ter um título ainda mais nobre, o título de Par. Mas, como deve entender, não fica muito bem o senhor dizer-se espírita e ter o título de Par. Olha até onde vai o preconceito humano. E ele disse assim, mas não tem problema nenhum, porque eu sou espírita, mas eu não sou espírita por fé cega, por convicção, eu sou espírita porque eu descobri que a vida continua. Inclusive, o filho dele falecido recentemente tinha-se manifestado numa das fotografias tiradas com aquelas chapas antigas, aparecendo a cara dele impregnada na fotografia sem ele contar. E que é perfeitamente identificável. Então ele disse assim, fiquem com o título de Par para vocês, porque eu não preciso nada disso. Eu tenho a informação mais importante do mundo. Eu sei que a vida continua. E que esses títulos não têm qualquer importância. São meros adereços nas nossas vestes que servem apenas para alimentar a nossa vaidade. Fiquem com ele, que eu fico com a doutrina dos espíritos. Olhem que homem notável, não é? Arthur Conan Doyle was not only the author of Sherlock Holmes, but also a qualified physician. And he spoke of squeezing a sample of ectoplasm produced by the medium Eva C. He saw it as a living substance responding and shrinking to his touch. Ectoplasm has been described as sometimes moist and cold, sometimes viscous and sticky, and more rarely dry and hard. And its production could affect the temperature in the room. O Sir Arthur Conan Doyle, ele fez uma espécie de profissão de fé. Ele fez um artigo que saiu no dia 2 de julho de 1887 na famosa revista Light, uma revista que traduzido para o português seria Luz, uma revista inglesa, onde ele declara porque é que é espírita e onde faz a sua assunção de seguidor da doutrina espírita. Entre os múltiplas obras, múltiplos livros, que também eram o seu ganha-pão, para além da profissão de médico, com o Sherlock Holmes, etc. Ele escreveu livros espíritas. A História do Espiritismo, que é um livro que é obrigatório, de leitura obrigatória, A Nova Revelação, A Mensagem Vital e Memórias e Aventuras. Vemos aqui o tal livro, História do Espiritismo, e é muito interessante o que ele refere aqui. Ele diz, empenho a minha honra
em como o espiritismo é infinitamente mais importante que a literatura, as artes, a política, mais importante com efeito do que tudo no mundo. Pode parecer fanatismo, mas se nós tentarmos pôr no lugar dele, né? Quer dizer, ele diz que para ele o espiritismo é mais importante do que tudo. Porquê? Porque tudo o resto é passageiro, não é? Onde é que está a política daquele tempo? Já foi. Agora temos outra. Onde é que estão as artes daquele tempo? Ainda existem algumas. A literatura também, etc. É muito... Reparem, com este conhecimento da imortalidade, nós conseguimos deitar fora a amargura do cotidiano. Ainda há dias uma amiga me dizia assim: Lucas, faça uma palestra que dê um pouco de ânimo às pessoas, porque anda tudo triste, acabrunhado. Eu vou tentar, não prometo que consiga fazer isso. E de facto este conhecimento faz-nos deitar fora a amargura, faz-nos pensar que vale a pena viver, vale a pena cantar a imortalidade ao mundo, tal e qual como ele fez. Ele era uma pessoa muito importante, muito conceituada na sociedade, que perdeu muito por causa de se assumir como espírita. Mas era um homem notável, era no tempo em que ainda havia palavra, em que ainda se dava a palavra de honra, e isso tinha muita importância. Hoje não. Hoje quem der a palavra de honra está sujeito a ser preso por falta de solidariedade para com os corruptos que abundam na sociedade, Mas temos esperança que isso volte outra vez ao normal e que voltemos a ter honra e a ter palavra, certamente com as novas gerações. Vemos aqui uma fotografia do Sir William Crookes, Arthur Conan Doyle, ali aparece ali uma mancha, que é uma face, uma fotografia espiritual. Portanto, isto eram antigas, aquelas chapas antigas muito grandes, que eram tiradas lá com aquele fotógrafo, punham lá aquele pano por cima, fotografia à la minuta, como se costumava dizer, e depois a chapa ia ser revelada, e depois de ser revelada, então, além da pessoa que tinha feito o retrato, que era muito habitual fazer aquele retrato individual, o retrato de família, apareciam caras, e reparem, aquela carta que foi editada na revista Light foi traduzida também para Cairbar Schutel, um grande espírita brasileiro, no Brasil. Tamanha era a importância do personagem Arthur Conan Doyle e tamanha era a importância do seu conteúdo. E foi publicada na Revista Internacional de Espiritismo. Vemos aqui o novo livro, A Nova Revelação. Nós temos aí esses livros. Este, História do Espiritismo, também temos, pelo menos na biblioteca temos, na livraria já não sei. E vemos aqui, amigos, olhem, mais um retrato de Conan Doyle, e aqui a fotografia do filho dele falecido. Faleceu muito jovem e perfeitamente identificável pelo pai, que não estava sequer a pensar nisso tão pouco. Foi uma coisa que... E então, reparem o que ele diz aqui. Enquanto considerei o espiritismo como ilusão vulgar de ignorante, tratei-o com desprezo, mas quando o vi apoiado por sábios como William Crookes, o maior químico inglês, por Roussel Wallace, o rival de Darwin, que não era rival, e por Camille Flammarion, o mais conhecido dos astrónomos, não pude mais desprezá-lo. O bom senso deste homem pensou assim: se estes crânios são espíritas, se dedicam a esta pesquisa, algo de sério deve ali haver. Então ele foi repetir todos os padrões de pesquisa deles, chegou às mesmas conclusões, descobriu a imortalidade não porque alguém lhe disse, ele estudou primeiro e depois foi comprovar, mas sim pelas experiências, É muito interessante. As suas palestras eram de tal maneira cativantes que aqui neste famoso Carnegie Hall, que era um grande auditório, as palestras dele sobre espiritismo eram repetidas, olha, 5 de maio, 7 de maio, 21 de abril,
porque as pessoas não cabiam. Quando ele teve, depois da Primeira Guerra Mundial, quando ele andou a divulgar o espiritismo por quase toda a África, na África do Sul, numa das suas conferências, estavam presentes 10 mil pessoas. É obra, não é? E então é o que ele diz: em 3 anos de seguidas conferências, durante as quais visitei quase todas as nossas grandes cidades, nunca fui interrompido e tenho a convicção de jamais haver maçado os ouvintes. Convicção essa que eu não tenho, não é? Então, amigos, a sua esposa, após ter comunicado com o espírito do seu irmão, falecido em Mons, tornou-se sua assessora e companheira de pesquisa, não é? E de facto é muito interessante todo o caminho dele. Foi presidente honorário da Federação Espírita Internacional, foi presidente da Aliança Espírita de Londres, presidente do Colégio Britânico de Ciência Espírita. Eram instituições notáveis, de referência, com muito peso na sociedade, né? Lá está a tal situação quando lhe quiseram dar a insígnia de par do Reino Unido e da Grã-Bretanha, né? A mais relevante distinção, ele recusou. Não o fez, não aceitou, criou muitos inimigos, obviamente, né? O status quo, ao fim e ao cabo, é vigente. Mas trouxe-vos aqui a voz do Arthur Conan Doyle, para saberem como ele era simpático. More serious one. On the question of my picking up this psychic matter, curiously enough, my first experiences in that direction were just about the time when Sherlock Holmes was being built up in my mind. That would be about the year 1886 and 1887. So nobody can say that I formed my opinions on psychic matters very hastily. There's just 41 years now since I wrote a signed article on the subject, which appeared in a magazine called Light, so that I put myself on record. During these 41 years, I never lost any opportunity of reading, studying, and experimenting on this matter. People ask me, will I write any more Sherlock Holmes stories? I certainly don't think it's at all possible. But as I grow older, the psychic subject always grows in intensity, and one becomes more earnest upon it, and I should think that my few remaining years will probably be devoted much more in that direction than in the direction of literature. Investigators of all sorts, all that I can do is to be a gramophone on the subject, to go about, to meet people face to face, to try and make them understand that this thing is not the foolish thing which is so often represented, but that it really is a great philosophy, and as I think, the basis of all religious improvement in the future of the human race. Sound of a vanished voice, and felt the touch of a vanished hand. Achei muita piada o cãozinho, companheiro dele, para a gravação. Nota-se que era uma pessoa de facto bem disposta. E reparem, apesar de ele estar no ocaso da idade, né, física, vejam bem o contraste. Enquanto nós, quando às vezes chegamos aos 60, 70, pensamos assim, já estou velho, já não vou ao centro espírita, está tanto frio, está a chover, já não tenho idade para isso, né? Ele dizia precisamente o contrário, tal como Divaldo Pereira Franco e outros, Franciscano Xavier, mas cada um no seu nível. Ele dizia precisamente o contrário: vou aproveitar o tempo que ainda tenho para fazer o máximo possível para divulgar a melhor notícia do mundo, que a vida continua. É fantástico, não é? Alexander Aksakov, alguém conhece? Certamente alguns conhecerão, não é? Ele nasceu na Rússia e morreu também na Rússia, né? Embora em cidades diferentes.
foi um dos grandes investigadores e cientistas dos últimos anos do século XIX, né? Ele era membro de uma família tradicional da nobreza russa, era doutor em filosofia e, muito interessante, ele era conselheiro íntimo do czar da Rússia, Alexandre III, né? Ele tinha contactos com... ele próprio providenciou também sessões com aquele famoso médium Daniel Douglas Home, aquele médium que levitava, que fazia espetáculos demonstrando a sua mediunidade, que nós acreditamos que seja a reencarnação atual de Divaldo Pereira Franco. Daniel Douglas Home foi várias vezes chamado à corte, não só da Rússia, como outras, para fazer demonstrações e provar a imortalidade da alma. O mais curioso é que Alexander Aksakov foi, que se conheça, o único espírita convicto na Rússia a dar a cara. E ele teve de enfrentar todo aquele pensamento contrário materialista reinante, né? E ele conseguiu manter durante anos a fio acesos debates na comunicação social com pessoas muito cultas, mas muito materialistas, que tentavam denegrir todas as experiências que ele tinha feito, né? Vemos aqui, por exemplo, as experiências que ele fez com vários médiums, entre elas a Eusapia Palladino, uma médium italiana, né? Ele foi diretor do jornal Psychic Student, na Alemanha. Lançou também em Moscou, em 1891, uma revista com o nome Rebus, e curiosamente foi a primeira que apareceu na Rússia, né? E ele fez muitas experiências com muitos médiuns diversos e muito conhecidos e muito potentes também, para além da Eusapia Palladino. Na sequência desse trabalho, ele publicou não muitos livros. Publicou Animismo e Espiritismo em 2 volumes, volume 1 e volume 2, que é uma obra simplesmente notável, que a maior parte dos espíritas não conhecem, porque não leem. Gostam de ler romances, mas não leem este tipo de livros, que dão a base, que vêm confirmar a base que Allan Kardec nos trouxe, né? Animismo e Espiritismo, volume 1 e volume 2. E também um outro, todos eles baseados em factos, em pesquisas, em observações. E um caso de desmaterialização também de Alexander Aksakov, né? Ele participou ainda de um relatório de uma comissão de professores que se reuniu em Milão em 1892, onde todos estes doutos, estas doutas personalidades que eu falei, assumiram por escrito a realidade dos fenómenos espíritas, dos vários tipos de fenomenologia. Gustave Gelée, olhem que homem notável. Ele desencarnou no dia 14 de julho de 1924, num acidente de avião, quando vinha precisamente da Checoslováquia, na altura, agora está dividida em duas repúblicas, mas na altura era assim que se chamava, e o avião caiu ali perto de Varsóvia, na Polónia, etc., e ele morreu queimado. É muito interessante o Gustave Gelée, que era formado em medicina. Ele foi o fundador do Instituto de Metapsíquica Internacional de Paris, que ainda hoje existe. Quando forem a Paris vão visitar, porque vale a pena. Eu espero um dia também visitar, porque tem lá os moldes de materializações de mãos, de pés e de outras formas, feitos na presença do Dr. Gustave Gelée, utilizando um médium polaco como médium principal, entre outros médiuns também, como Eusapia Palladino, e não só, né?
o médium polaco chamava-se Franek Kluski. Franek Kluski. Então, reparem, existe inclusive um relatório, que é o chamado relatório dos 34, onde 34 personagens, todos de topo, ou médicos, ou doutores em física, ou isto ou aquilo, pessoas muito conceituadas na área das filosofias, etc. Pessoas muito conceituadas junto do poder político e nas sociedades, fazendo parte da alta sociedade, que se reuniam em reuniões mediúnicas, estudando as materializações dos espíritos, as comunicações dos espíritos, e que assinaram, não tiveram vergonha, assinaram um relatório dos 34. As 34 personalidades que em Milão, em Itália, assistiram a fenómenos espíritas de todo o calibre, desde os fenómenos de efeitos físicos aos efeitos intelectuais. Estes são alguns dos livros do Dr. Gustavo Gelei: O Ser Subconsciente, Vida, Morte e Reencarnação, a Ectoplasmia e a Clarividência. A ectoplasmia é quando há uma materialização temporária de um espírito, e o resumo da doutrina espírita, né? Com apenas 20 anos de idade, Gustavo Gelei publicou o seu grande primeiro livro, né? Com um pseudónimo. Vemos aqui algumas das peças materializadas em reuniões de materialização, moldes de parafina ou de cera. E temos aqui um vídeo com imagens que estão no tal Instituto de Metapsíquica Internacional de Paris, né? Vejam o rigor das mãos, né? Não poderia ser um ser humano, porque reparem, os dedos estão colados. Se nós metêssemos os nossos dedos colados num molde de parafina, reparem, dedos entrecruzados, uns sobrepostos. Ao retirar a mão, se aguentássemos a temperatura da parafina a ferver e não nos queimássemos, ao retirar a mão, o molde partiria. Então o espírito materializava-se temporariamente, metia no balde de parafina a ferver, metia na água fria, e depois o espírito desaparecia e ficava só o molde, né? Demonstrando a imortalidade da alma e a interação dos espíritos conosco. Gustavo Gelei apresentou um relatório, aquele relatório que eu vos falei, né? Assinado por 34 signatários. Temos aqui alguns deles, não vou voltar a repetir isto, né? E a caminho do fim, temos Camille Flammarion. Camille Flammarion foi o mais notável astrónomo francês que se conste até aos dias de hoje. Ele nasceu em França e também desencarnou em França, né? Era uma pessoa que teve uma vida muito dura. Ele trabalhava 15, 16 horas por dia e depois ainda ia ler, ia estudar, muitas vezes à luz da vela, quando não tinha vela, à luz da lua, né? Teve um trabalho muito difícil para chegar lá acima. Desculpem. É muito interessante esta frase dele. É somente pelo método científico que podemos progredir na busca da verdade. A crença religiosa não deve tomar o lugar da análise imparcial. Devemos estar constantemente em guarda contra as ilusões. Não quer dizer que o conhecimento espiritual não seja importante, mas tem de estar a par do conhecimento intelectual, né? O conhecimento espiritual não pode ser uma crença, tem de estar baseado na fé raciocinada. Vemos aqui o interior do observatório que Camille Flammarion utilizou, não só para observar as estrelas, mas para estudar. Curiosamente também, quando forem ao Instituto de Metapsíquica Internacional de Paris, vão também visitar o observatório do Camille Flammarion, que ainda se mantém a funcionar, mais modernizado. Vemo-lo aqui, através de um telescópio, ele a tentar ver as maravilhas do mundo, não é? E é interessante
que quando o mais notável astrónomo francês procurava através de um telescópio ver as estrelas no céu, não é? Ele encontrou na Terra o seu maior tesouro. E o seu maior tesouro foi precisamente o espiritismo, não é? E a prova de que no céu, nas estrelas que ele via, ou nos planetas que ele via, existem outros homens, outras humanidades, tão felizes como nós, mais felizes como nós, ou menos felizes como nós. E que um dia lá estaremos também na rota da evolução. Camille Flammarion tem livros fantásticos, que são todos recomendáveis, né? O livro Stella, A Morte e o Seu Mistério, é em 3 volumes, tem volume 1, 2 e 3, com um grande repertório de factos científicos, o desconhecido e os problemas psíquicos, não me falha a memória, em 2 volumes, As Casas Mal Assombradas, que fala sobre aquelas casas onde há manifestações de espíritos, curiosamente conta um caso português ocorrido na região de Coimbra, O Fim do Mundo, que é uma espécie de um romance espírita, Narrações do Infinito e Deus na Natureza. Livros de muita qualidade. E por fim, amigos, para não vos maçar muito, ainda estamos bastante dentro da hora e termos um bocadinho de debate, Gabriel Delanne. Quem é este senhor Gabriel Delanne? Olhem, ele nasceu em 1857, em março, curiosamente um pouco antes de sair o Livro dos Espíritos, que saiu em 18 de abril de 1857. Portanto, quando Kardec tinha 50 anos, estava a nascer Gabriel Delanne, filho do seu pai, né? Obviamente, que também era Delanne, salvo erro, se não me falha a memória, exatamente Alexandre Delanne, filho do Sr. Alexandre Delanne. Então, Gabriel Delanne foi talvez das primeiras crianças que nasceu num lar espírita, já que a sua mãe era médium, ostensiva, o pai também. Eles faziam reuniões espíritas com as sessões de mesa pé de galo, obtinham comunicações, e o pequenino rapaz Gabriel Delanne, com 8 anos, 7 anos, 6 anos, 5 anos, assistia àquilo com a maior das naturalidades. Veio-se a tornar o maior cientista espírita daquele tempo, no pós-Kardec. Um homem notável, com uma saúde muito frágil. Começou a perder a força nos membros, ainda muito novo. Teve de andar com canadianas, mas nunca se deixou vencer. Tinha tanta dificuldade em andar, mas ele continuava a fazer as suas palestras, as suas pesquisas, a escrever os seus livros em França e fora de França. Mais tarde, teve de começar a andar de cadeira de rodas, na altura em que cegou, vejam bem, com os membros inferiores afetados e cego. Mesmo assim ele não desistiu, na velhice do corpo humano. Olhem que espírito nobre. A vontade do espírito supera a força ou a debilidade do corpo de carne. E ele continuou a palestrar, continuou mesmo cego a ditar os seus textos e a escrever livros, não é? Há um caso muito interessante que eu, para não perder pitada, trouxe em papel. Um dia, isto é delicioso, um dia encontrava-se com uma pessoa das suas relações e brincava no pátio da casa com a sua priminha. Isto, Gabriel Delanne, menino, priminha de 5 anos, 2 meninos, um de 7, outro de 4. Uma senhora que morava no piso térreo compeliu-os a entrar em sua casa e deu-lhes os roçados. As crianças, como se pode imaginar, não se fizeram rogadas, não é? A senhora perguntou ao filho do senhor Delanne, Alexandre Delanne: como é que te chamas, meu filho? Já naquele tempo as mulheres eram curiosas. Eu chamo Gabriel, senhora. E o que é que faz o teu pai? Senhora, o meu pai é espírita. Não conheço esta profissão. Mas, senhora, não é profissão. O meu pai não é pago para isto. Ele o faz com desinteresse e para fazer o bem aos homens. Menino, não sei o que queres dizer. Como?
Jamais ouviste falar das mesas girantes? Muito bem, meu amigo, gostaria que o teu pai estivesse aqui para as fazer girar, disse a senhora. É inútil, senhor, eu mesmo tenho o poder de as fazer girar. Então queres experimentar e fazer-me ver como se procede? Com muito gosto, senhora. E entraram. Tinham lá daquelas mesinhas de pé de galo, 3 pés e mais não sei quantos. Os meninos, habituados a assistir às reuniões mediúnicas dos pais, sentaram-se à volta, compenetrados com muita fé, fazendo uma oração e uma evocação. Mal terminaram de fazer a evocação e a prece, e para grande estupefacção da senhora e das crianças, a mesa ergueu-se e bateu com força. E o menino de Lana, com 8 anos, perguntai, senhora, quem vem responder pela mesa? A vizinha interroga e a mesa soletra as palavras, teu pai. Porque a mesa respondia, portanto, utilizando aquelas palavras, A, B, C, D, quando chegava ao T, POC, batia. Depois, quando chegava ao E, POC, batia. Então, era assim que se construíam as frases, né? A mulher ficou pálida de emoção e continuou, pois bem, dizei, meu pai, se devo enviar a carta que acabo de escrever. Ninguém sabia disto. A mesa responde, sim, sem falta. E ela, como qualquer mulher perspicaz, para provar que realmente és tu, meu pai, que estás aqui, poderias dizer-me há quantos anos estás morto? Logo a mesa bateu 8 pancadas bem acentuadas. Era precisamente o número de anos a que o senhor já tinha falecido. Poderias dizer o teu nome e o da cidade em que morreste? A mesa soletrou os 2 nomes. As lágrimas jorraram dos olhos daquela senhora que, consternada por esta revelação e dominada pela emoção, não pôde continuar. Olhem que coisa interessante, não é? Estes são os livros de Gabriel Delanne, né? Da reencarnação, pesquisas sobre a mediunidade, o espiritismo perante a ciência, o fenómeno espírita, a evolução anímica, o espiritismo perante a ciência, a alma é imortal, né? Além disso, ele ainda criou um jornal, o Espiritismo. E acabou por desencarnar em 1926. E de tal maneira ele era importante na sociedade francesa, o Dr. Gabriel Delanne, que os seus restos mortais foram depositados no cemitério Père Lachaise, onde está o túmulo de Allan Kardec, o túmulo do James Morrison, dos Doors, o vocalista dos Doors, e de outras pessoas muito conhecidas, consideradas importantes da sociedade internacional, nomeadamente da sociedade francesa. Então, companheiros, todos estes homens aqui, juntando a primeira e a segunda parte, né, e outros que vieram comprovar à humanidade que somos imortais, né? Não morremos jamais. Fomos criados simples e ignorantes. Tivemos centenas, milhares de reencarnações em mundos primitivos. Depois viemos para a Terra, tornámos-nos arrogantes, né? E agora na Terra estamos aqui em busca da luz, daquela que nos prometeu Jesus, né? Eu sei quem sou, de onde venho, para onde vou. Sei o que estou aqui a fazer, né? Porque o meu vizinho do lado direito sofre mais que o do lado esquerdo, ou vice-versa, né? As dissemelhanças da terra. E encho o peito de serenidade por saber que sou filho de Deus pela imortalidade, né? Então, companheiros, cantemos o espiritismo à humanidade, sem vergonha, sem preguiça, sem acomodação, iluminando aqueles que nos seguem na retaguarda espiritual, para que na sua vida eles não obrem mais vezes no mal, não é? Então Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, os 5 pontos básicos da doutrina espírita. Quanta felicidade em ter este conhecimento, que nos traz paz, serenidade
e que nos afasta de qualquer tormento, não é? Eu vivo e viverei, onde, não sei, não é? Mas tal é da lei, nascer, morrer, renascer, progredir sem cessar, tal é a lei. E porque muitos de nós têm medo de desencarnar, têm medo de penar, e alguns até querem cá ficar para sempre, eu gostava de trazer uma mensagem de alguém que faleceu. Nós já desencarnamos tantas vezes, milhares de vezes, ao longo de reencarnações, já reencarnamos milhares de vezes e ainda temos medo de desencarnar, temos medo que o nosso corpo morra. Não faz sentido. Custa muito mais reencarnar do que desencarnar. Muitas vezes a gente desencarna, larga o corpo de carne e nem se apercebe que está morto. Continua a viver como se estivesse no corpo de carne. É rápido. Reencarnar não, demora tempo. É preciso preparar a aproximação aos pais, é preciso os 9 meses, mais ou menos, no útero materno, depois é o parto, depois é aquela preparação, é a adaptação ao leite, são aquelas cólicas, depois são os dentes, depois são as vacinas, são as viroses e otites e mais não sei quantos, e quando demos por ela temos 20 anos de idade. O que é que eu fiz até agora? Nada. Tanto trabalho para reencarnar, não é? E eu gostava de partilhar convosco aqui deste livro, Histórias que os Espíritos Contaram, trazido pelo espírito Poeta Alegre, Alegre com A minúsculo, que é um espírito amigo, e que nos traz este texto, Suave Transição, contando a transição suave desta reencarnação para a imortalidade de um senhor. Diz ele assim: era fevereiro 27, dor súbita apareceu, fui de urgência para o hospital plebeu. Tratado como mais um, nem numeração tinha. Esperei horas a fio que aparecesse uma alminha. Lá veio o médico com ar de cansado, olhou para mim como quem olha para o lado. Dores fortes, abomináveis, faziam-me alagado em suor. Doutor, tenha dó, quero ficar melhor. A maca corria, vá para onde for. Entre a dor e a maca, orava com fervor. Pouco mais me lembro, após entrar nas urgências. Suave paz adveio, em que eu perdia as referências. Dormi profundamente, até que nem enfermaria acordei. Estava tudo tão diferente, que de alegria chorei. Estava vivo, afinal. Não tinha morrido, talvez fosse visitado por um ente querido. Quando assim pensava, vi a minha mãe entrar. Esfreguei bem os olhos. Devo estar a delirar. Afinal, ela está morta. E eu vivo estou, como a ver assim? A anestesia me abalou. Sejas bem-vindo, filhinho, ao novo hospital. Estás agora entre amigos, mas no mundo espiritual. Fiquei confuso no momento com aquela realidade. Se a morte era má, por que tanta felicidade? O sorriso materno me acalmou. Tranquiliza-te, filhinho. Todos terminamos um dia na terra o nosso caminho. Foi assim a minha partida do mundo terreno. A pancreatite atrevida foi fatal veneno. Soube depois, no além, que o bem que fizera fora luminoso passaporte para a nova espera. Ter sido correto, honesto, granjeou a simpatia dos bons espíritos, amigos, dos colegas e da minha tia. Não se turve o teu coração com este novo mundo. Aos poucos reaprenderás algo mais profundo. Dorme agora, querido filho, refaz as tuas energias. Amanhã, quando acordares, verás as tuas tias. Oh, mãe querida, 1000 vezes obrigado por me teres auxiliado a passar para este lado. E sozinho, no suave leito, entrei em meditação. Afinal, a morte temida fora suave transição.